Eu sou o Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast. Um vídeo ou um áudio, caso você queira depois ouvir somente o que nós iremos falar, sobre uma passagem bíblica. Falaremos entre 9 a 11 minutos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas é somente para enaltecer alguma passagem. Em pouco tempo, deixando explicado para você o mínimo possível. Mas antes, porém, desse resumo, eu te peço que você possa se inscrever no meu canal, que você possa acessar o sininho, que você possa compartilhar este vídeo com seus amigos. E não deixe de dar sua opinião para que nós possamos trazer um novo podcast aqui. Fique com a vinheta e eu já volto. Pois bem, vamos falar hoje nesse podcast de Raabe. Quem foi Raabe? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: como descobriram que os espias que foi enviado por José estavam ali na casa de Raabe? E o que fez com que Raabe pudesse protegê-los, dar proteção para que eles fossem salvos e não perseguidos? Vamos esclarecer em poucos minutos para você compreender. Ou você assiste o vídeo ou somente ouve essas palavras onde você está. Em Josué, no capítulo 2, o título diz: Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde. Aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as calhas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão até os vales. E fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem, sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sehom e a Og, que estavam da além do Jordão, as quais os destruíram. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal, certo? De que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as vossas vidas de morte. Então, o que nós vemos aqui é que Raabe, a Bíblia cita que ela é uma prostituta, e que ela, sabendo pelo local que ela frequenta, pelo lugar que ela está,
E aqui eu não posso lhe dizer se ela ainda era uma prostituta ou dona do local. Porque a palavra diz o seguinte, que ela fecha a porta. E normalmente quem fecha a porta do local onde trabalha é um proprietário. Quem fecha a porta é o dono. Então nós não podemos dizer claramente se Raabe ainda trabalhava como prostituta ou se era a dona do lugar onde havia ali o prostíbulo. E outra coisa, como é que ela ficou sabendo das histórias? Por que ela tinha tanto conhecimento das coisas que aconteceu com o povo que saiu do Egito? Porque como era um lugar frequentado por várias pessoas, não da cidade, mas somente os das cidades, mas também com aqueles que vinham visitar a cidade. E talvez por esse motivo foi que os dois espias estavam ali, pois não havia um lugar melhor para eles entrarem na cidade, poderem ficar com, entre aspas, segurança e não serem detectados com facilidade, pois era um lugar que muitos que passavam pela cidade passavam suas noites e seus dias, bebendo ou nas orgias. Mas aqui nós começamos a compreender como Raabe sabia de tantas as coisas, por ela estar ouvindo todos falarem, e também como a palavra chegou até o rei de Jericó. Porque se eles eram espias, eles estavam ali, com certeza, ordenados por Josué a não chamar a atenção. Mas ali onde eles estavam, eles acabaram chamando a atenção. E foram comunicar, as pessoas que reconheceram eles, foram comunicar ao rei. Mas quando o rei manda ir buscá-los para querer entender e compreender por que eles estavam espiando a terra, ao chegar os soldados do rei a Raabe, ela simplesmente mente para eles. Ela diz, olha, eles não estão mais aqui. Mas ela havia escondido eles na parte de cima da sua casa. Porque Raabe sabia que o Deus dos Altíssimos, todas as coisas que Deus havia feito, tinha deixado todo o povo da cidade de Jericó com muito medo, receosos. E ao se aproximar ali Josué com todos ali que saíram do Egito, o povo já estava com muito receio do que poderia acontecer a Jericó. Então o que Raabe faz? Ela começa ali a entregar toda a sua vida a um Deus que ela não conhecia, que ela não sabia. Mas ela sabia que esse Deus fazia as coisas maravilhosamente acontecer. Ela chega, coloca aqueles dois no teto da sua casa e quando chegam os soldados atrás deles, ela manda com que eles vão para um lado do Rio Jordão, sentido contrário, e faz um pacto com esses dois espias. Ela fala para eles, eu conheço o Deus dos exércitos. É um Deus poderoso, um Deus que opera maravilhas, um Deus que abre rio, um Deus que abre o mar. E esse Deus eu também quero servir, mas eu vou salvar a vida de vocês, mas quero também que vocês salvem a minha e da minha família. E quero que vocês façam isso perante o seu Deus. Vamos combinar o seguinte, vou colocar aqui uma corda escarlate, vocês vão descer por esta corda, eu mandei os soldados sentido contrário e vocês vão sentido de cá. E quando vocês vierem atacar, não ataquem esta casa que está com essa corda escarlate aqui nesse meio. E foi aí que aconteceu a invasão do povo, onde eles rodam por 7 vezes ali, os muros caem, mas somente a casa de Raabe fica de pé, porque Deus, ele dá a vitória àquela mulher. Esse é o podcast de hoje. Se você gostou, não esqueça de continuar nos seguindo, continuar acessando o meu canal, deixe seu like, a sua pergunta. Até o próximo podcast.